Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se a outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo, que os publicanos e as prostitutas vos procedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, eu espero que todos sejamos amantes muito grandes da Bíblia, da Palavra de Deus. Encerrando o mês de setembro, a nossa igreja sempre marca esse dia como o dia da Bíblia. Claro que nós, conscientes da nossa fé cristã católica, sabemos que a Bíblia é a presença do próprio Deus em forma de palavras da pessoa de Jesus Cristo, o Verbo eterno de Deus. Espero também que vocês todos tenham lido e relido, estudado as grandes encíclicas, as grandes cartas dos últimos pontífices sobre a palavra de Deus. E vocês devem conhecer, Verbum Dei, Verbum Domini, são 2 cartas dos papas, do Papa, sobre a palavra de Deus, que são muito importantes para o nosso conhecimento, para a nossa motivação e para o correto e constante uso da palavra de Deus em nossas vidas. Eu queria apenas lembrar aqui que no nosso jornal, que na verdade já tem cara de revista, então eu escrevo alguma coisa sobre a Bíblia Sagrada. Gostaria que vocês depois lessem, aprofundassem nisso. Sabemos essa parte aqui que a Bíblia é o testemunho escrito do amor de Deus por nós. É a carta do Pai que fala do seu infinito amor para seus filhos e filhas e da nossa dignidade humana. Fala-nos de como ser e viver no amor e na verdade, em comunhão de santos. Ensina-nos os caminhos do amor e como caminhar por esse caminho de unidade, de verdade e vida. Mostra-nos o como caminhar com alegria, fé, esperança, pelos caminhos da fraternidade. Ensina e testemunha os segredos e mistérios da vitória do amor sobre os egoísmos. Nos revela em plenitude a pessoa de Jesus Cristo, caminho, verdade e vida plena. A Bíblia é Jesus Cristo vivo em nós, como salvação e sentido de vida, como luz que ilumina nossos caminhos, como pão que nos alimenta e fortalece, como cura de nossas carências e fraquezas, como sol que mantém aquecidos os nossos corações, como inspiração para a nossa ação missionária, como força e coragem em nossos trabalhos, como testemunhos do seu amor. Depois eu digo embaixo, deixei esta parte em branco, que está num azulzinho ali, para que cada um escreva algo sobre a Bíblia e avalie o seu espírito de discípulo, sua mística e seu zelo missionário.
pensem e escrevam algo aqui, né? E a palavra de Deus é isto e tudo mais que vocês já conhecem, ouviram, leram, né, sobre as Sagradas Escrituras. Para nós, né, sempre trazem essas mensagens de vida. Vamos rever, então, o que foi dito hoje nessas Escrituras que foram aqui proclamadas. A primeira carta, né, que é tirada do profeta Ezequiel, né, nos fala, nos deixa uma mensagem de como devemos nos portar perante Deus, reconhecendo-nos necessitados, pequeninos, né, e tenhamos um espírito de conversão e de arrependimento. Esta é a postura correta que nós deveríamos sempre ter perante Deus, nosso Pai, né? Então, e não, né, desafiar a próprio Deus, que fala, não, Deus está errado. Como é que se pode hoje viver os mandamentos? Pois é, não é Deus quem está errado, é nossa conduta que está errada quando agimos e pensamos aqui. Então, a mensagem é de arrependimento, de conversão do nosso coração. A segunda leitura dirá da carta de São Paulo, né, aos Filipenses. Então, também, né, Paulo lembra primeiramente algo muito bonito, onde é vivenciada a palavra de Deus, onde se vive no verdadeiro Espírito, e São Paulo cita algumas coisas aí, realmente muito gratificantes, né? Diz assim, se existe consolação na vida em Cristo, existe certamente entre nós, na nossa comunidade, entre vocês, né? Se existe alento no mútuo amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, graças a bom Deus, tudo isso existe no meio de nós. Mas eu posso tornar, então, completa a minha alegria, fazendo que aspirai a mesma coisa, unidos no mesmo amor, vivei em harmonia, procurando a unidade. Não façam nada por competição, por inveja, por vanglória. E nos mostra o modelo de Jesus. Ele mesmo, sendo Deus, se fez, né, na natureza humana, alguém muito pequenino, totalmente obediente à vontade do Pai. Então, é olhando para Jesus que nós vivenciaremos, né, e poderemos sempre, deveremos sempre viver nesta unidade, nesta comunhão de vida e nesta paz, né? É o sonho de Paulo, o sonho de Deus e o meu sonho também em relação às comunidades missionárias de irmãos. Sempre onde eu vou, eu falo isto, né, que nossas comunidades se esforcem, trabalhem, para que entre nós seja assim como Jesus quer que seja. Nós esforcemos todos nesse sentido. Nenhuma vanglória, nenhuma outra coisa se sobreponha a este Espírito de Jesus Cristo que deve estar em cada um de nós, que sempre seja dessa maneira entre nós, né? E depois, no Santo Evangelho, Jesus então nos fala também de um pai e 2 filhos. É muito simples a resposta, qual é o filho que agiu de acordo com a vontade do Pai? É o primeiro, aquele que mesmo dizendo não no primeiro instante, depois ele refletiu, não, mas eu vou trabalhar sim, vou fazer a vontade de meu Pai, né? Como Jesus fez a vontade, cumpriu plenamente a vontade do seu Pai em relação à sua vida e à redenção da humanidade, né? Depois, então, Jesus fez esta observação, né, que parece forte, mas a mensagem é esta também. O que importa na vida das pessoas não é que elas fizeram, que deixaram de fazer, mas que arrependidos se convertam. Nesse sentido, ele dá o exemplo. Vocês, né, essas pessoas que participavam lá, dizem, olha, pode ser que pessoas, né, que vocês condenem, né, por essa atitude de vida, vos precedam no reino dos céus. Mas eles se salvem antes do que vocês mesmos se salvarem, né? Porque vocês não viram tudo isso e não se arrependeram, não mudaram suas vidas. Todo aquele que, mesmo nos errados caminhos, andar, mas se converter, voltar-se para Deus, deixar esta vida, desse será o reino dos céus, a salvação eterna. Então podemos tirar
né, lições muito importantes para a nossa vida, reafirmando, né, com nossas vidas e disposições e propósitos, e sejamos assim entre nós, cada vez mais irmãos, mais fraternos, mais ternos, mais acolhedores, né, mais capazes de perdoar, né, e nos animar uns aos outros, sobretudo quando estamos empenhados em nome de Jesus, em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, em nome da nossa igreja, nesse belíssimo trabalho de evangelizar a juventude nessa faixa etária com os nossos cursos, né? Que a nossa equipe de apoio, que são todos aqueles que não integram nesse curso, as equipes de serviçais, né, de sacerdotes, né, e de orientação, todos eles, né, permaneçam nesse estado de oração, né, e de atenção, e de vigília, né, e de atividade constante. É graças a esta comunidade orante, né, e atuante, por isso mesmo, da palavra de Deus, que os braços de Moisés foram seguros e a vitória do bem foi conseguida. Então, que todos nos empenhemos assim intensamente nesse belíssimo trabalho, que não dá nada em troca para a gente degustar deste mundo, nada de material, mas simplesmente nos oferece mais um passo, né, para a aquisição em definitivo, né, do reino de Deus, da salvação eterna. Isso não tem preço, né? Isso não se compra e nem se paga. Isso se recebe de coração aberto, né, e nos colocando disponíveis nas mãos de Deus para sermos os seus discípulos missionários e testemunhas. Que assim seja. Vamos de pé renovar então agora a nossa fé na palavra de Deus. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,